Já está conosco na linha, deputada estadual do PSL, São Paulo, Janaína Pascoal. Prazer lhe ouvir, deputada. Bom dia. Olá, bom dia. Honra minha poder participar. Peço desculpas que eu estava aqui em reunião, não consegui conversar mais cedo. Tranquilo, olha, sempre um prazer lhe ouvir. Olha, onde é que a senhora entra aqui nessa pesquisa? A senhora aprova, se a senhora fosse inquirida por um desses agentes de pesquisa, aprova ou reprova o governo Bolsonaro? Onde é que a senhora entraria aqui? Como é que a senhora entraria? A pergunta seria aprova ou reprova? Isso. Olha, o governo eu aprovo. O jeitão do presidente eu reprovo. Uhum. Mas eu não acho que o governo em si esteja ruim, entendeu? Então o governo eu aprovo. Agora, que o presidente precisaria tomar alguns cuidados, né? Talvez mudar ali aquela assessoria mais próxima, afastar os filhos. Isso tudo eu já falei várias vezes, mas não adianta, né? Uhum. Mas a senhora consegue separar num sistema presidencialista com uma figura que é uma figura popular, é uma figura forte, separar o jeitão dele da administração? Acha que está havendo essa separação? Não sei se as pessoas conseguem, eu consigo. Uhum. Eu consigo, eu sou assim bem racional dessas coisas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, as ações do Ministério da Saúde, muito embora agora haja aí essas acusações que precisam ser esclarecidas, claro, mas eu não considero que tenham sido ruins, entendeu? Eu entendo que quando a gente compara proporcionalmente, nós estamos caminhando com a vacinação, as orientações de tratamento foram adequadas, a distribuição de equipamentos idem, né? No caso da parte econômica, o governo conseguiu colocar em prática um auxílio emergencial sem precedentes, entendeu? E sem equivalentes no mundo. Então, eu não acho que o governo esteja ruim, né? Eu gosto da linha da ministra Damares, por exemplo, ela esteve recentemente aqui na Assembleia. Então, o governo não está ruim. E algumas falas... César. Deputado, em cima dessa comparação, assim, como é que a senhora vê quando a gente trabalha, o governo, quando a gente vê, e eu sei de todo o trabalho que a senhora teve no impeachment da presidente Dilma e toda a relação que se tem no combate à corrupção, como é que a senhora vê o governo nesse ponto? Porque nós estamos vendo denúncias importantes acontecendo, algumas muito sérias. Como é que a senhora está vendo essa movimentação, a preocupação em, de alguma forma, se esclarecer rapidamente isso? Qual é a sua posição sobre isso? Eu sempre acho que é saudável esclarecer o mais rápido possível qualquer tipo de denúncia ou qualquer tipo de ilação com transparência, né? Sempre me parece mais saudável do que fugir dessa apuração ou desconstruir quem faz a acusação, né? Então, por exemplo, agora teve essa ex-cunhada, né, que veio com essa... Porque quando fala do áudio, por exemplo, ontem foi matéria em todos os blogs, todos os sites, não, áudio bombástico. Mas ou eu não ouvi o áudio certo, mas o áudio era a fala da senhora, né, que foi parente, foi cunhada. Não era um áudio do presidente, porque da maneira que saíram as manchetes, a gente ficava com a sensação de que era uma fala do presidente, não foi. Então essa senhora trouxe um relato, precisa ser ouvida. Mas a gente, só um parênteses aqui, deputado, a gente tratou desse assunto ontem e hoje aqui, inclusive, a gente sempre, no nosso caso aqui, a gente sempre deixou claro que era o áudio da ex-cunhada. Não, eu não estou acusando, pelo amor de Deus, não estou acusando. Não, eu sei, vocês, não, Estou dizendo assim, que eu li em vários lugares, e quando de manhã cedo eu vi a chamada, eu tive a sensação de que era uma fala do presidente. Não, aí claro, se você fica só na manchete que diz tipo áudios ligam presidente à rachadinha. Áudios bombásticos. Aí eu fui ouvir o áudio e vi que o áudio era da senhora, que precisa ser chamada, tem que instaurar um procedimento, entendeu? Então tem que ouvir essa senhora. A mesma coisa com relação ao depoimento do deputado. A gente tem que fazer uma investigação distanciada. O deputado diz
que teve lá a pressão em cima do irmão dele para fechar esse tal contrato, diz que o deputado Ricardo Barros, que é líder do governo, estaria envolvido. Eu, se fosse presidente, por cautela, afastaria o deputado Ricardo Barros. Não como acusação prévia, mas porque você tem que preservar o governo. É o que a gente vem dizendo aqui. Nós estamos, nesse particular, muito alinhados com o seu pensamento. Porque assim, o que acontece, né? A gente tem que trabalhar com repressão e prevenção. Para fins de repressão, isso aí é aula até na minha disciplina lá na USP de Segurança Pública. Para fins de repressão, você lida com a presunção de inocência. Você não pune uma pessoa até que a culpa dela fique plenamente demonstrada. Mas para fins de prevenção, sobretudo na administração pública, você tem que preservar a coisa pública. Então, poxa vida, afasta o deputado da liderança do governo até a situação se esclarecer. Né? O presidente, ele demora muito para tomar essas decisões, né? Como demorou com o ministro do Turismo, como demorou com o ministro do Meio Ambiente. E veja, eu não estou dizendo que essas personalidades públicas, que elas tenham culpa, que elas devem ser punidas, mas para fins de preservação da coisa pública, esse afastamento cautelar, na minha visão, tá? Ele é adequado. Então, o presidente, a meu ver, por influência ali dos filhos, daqueles deputados mais radicais, ele mantém essas pessoas, entendeu? E ele acaba prejudicando o governo, a sua imagem, entendeu? A imagem do governo, prejudica sobremaneira a direita, né? Hoje a gente está numa situação, eu digo a gente porque eu me considero uma pessoa mais à direita, vamos dizer assim. A gente está numa situação de uma confusão, né, do que é ser de direita com o grotesco, entendeu? Então, assim, muito por culpa dessa demora em afastar, dessa insistência em falas, assim, muito rudimentares, entendeu? Então, o presidente precisaria fazer, vamos dizer assim, uma reflexão, entender, né, que muita gente depende dele, que o país depende muito dele, entendeu? Então ele vai ter que melhorar, sabe? Não adianta a pessoa achar, eu sou assim mesmo, é isso que eu tenho para oferecer. Todos nós somos capazes, né, de fazer uma reflexão, de aprimorar, entendeu? E ele é resistente a isso, e aqueles deputados que são mais próximos a ele são muito culpados, né? Porque insuflam, entendeu? Né? Aplaudem, acham que tudo é bonito, entendeu? E estão prejudicando o presidente, o governo e o país. César? Deputada, exatamente nessa linha, porque a gente não pode acusar, obviamente, é preciso investigar, mas nós já temos alguns indícios importantes, principalmente da associação com figuras políticas que têm envolvimento, que têm denúncias, que têm processos, que têm uma série de situações. Como é que a senhora vê a associação do partido, a associação dos partidos, sempre na mesma linha, essa defesa ao centrão? Não te parece, não está parecendo muito o governo com os antigos governos, o centrão comandando e o sistema, mais uma vez, não conseguindo ser rompido? Então, eu não consigo ver, assim, que os partidos... Eu vou falar uma coisa aqui, que eu nem sei se eu já falei publicamente, mas, assim, é uma reflexão, tá? Um pensamento alto, vamos dizer. Eu não vejo, assim, tanta diferença entre esses partidos que são chamados de centrão, do PT e do PSDB. Porque, assim, do jeito que as pessoas falam, é como se o PT e o PSDB fossem melhores. Não são. Então, assim... Não, deixa eu só abrir, desculpa, perdão, aproveitar o seu gancho, abrir um parênteses. Eu vivo falando aqui neste programa que num país sério o PT não existiria mais, teria sido proscrito porque é uma organização criminosa. Esta é a minha opinião, tá? Em relação ao PSDB, a gente lembra do governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique governou com o Centrão, a gente sabe disso. Mas os mecanismos também, até de escrutínio da própria sociedade, eram mais tênues em relação ao que viriam ser depois. E aí eu fecho parênteses.
O que eu digo é o seguinte, porque falam assim, né? Não, porque o Bolsonaro tá com o Centrão, o pessoal do PT, do PSOL, porque o Bolsonaro tá com o pessoal do PSDB, como se fosse, assim, uma pureza, entendeu? Aham. Então, assim, eu não faço esse juízo de valor. Para começar, eu não acredito em partido, né? Eu acredito em pessoas. Então, é assim que eu tenho defendido a candidatura avulsa. Com isso eu causo muito desconforto, né? Seja no partido em que eu estou, seja em um partido que eventualmente venha a me acolher. Eu percebo que quem acredita em partido se sente muito desconfortável com essa minha fala, entendeu? Mas eu não consigo achar assim, não, porque esse partido é do Centrão e o Bolsonaro está com ele. Vamos, porque o PT é melhor, o PSDB é melhor. O PSDB aqui na Assembleia e PT vivem de mãos dadas, entendeu? Dividiram aqui todos os cargos da Assembleia, da mesa. Não é uma dinâmica diferente. Ah, mas Bolsonaro tem um orçamento paralelo de distribuição de emendas. Desculpa, aqui na Assembleia também tem. Então, assim, não estamos falando de mensalão, que é mala de dinheiro. Então vamos chamar as coisas pelo que elas são. No governo do PT teve mensalão, mala de dinheiro. Nos demais governos, Bolsonaro, Dória aqui, eles distribuem emendas. Entendeu? Eu decidi não aceitar. Aqui tem também. Aqui no Rio Grande do Sul tem também. O governo. Eu fico pensando, por que eles ficam apontando o dedo para a cara do Bolsonaro se eles fazem igual? Entendeu? Então, por exemplo, existem as emendas impositivas, que são aquelas previstas em lei. Aqui em São Paulo, eu não sei como é aí, mas aqui em São Paulo... São essas, aqui tem essas. Aqui tem as essas. impositivas, essas são por lei, entendeu? Eu só aceito essas, porque estão previstas em lei. Agora, outros colegas, inclusive os que se dizem de oposição, aceitam as tais voluntárias. São emendas que não estão no orçamento. Quer dizer, então, que para o Bolsonaro é crime, para o Dória, para o Eduardo, para os outros governadores não é crime. Mas para a senhora é crime? Oi? Para a senhora é crime? Eu acho que, vamos falar o seguinte, crime é só aquilo que é previsto claramente. Então não vou entrar no campo do crime, mas eu acho que subverte a democracia. Claro, é uma imoralidade completa. Porque é o seguinte, por que a gente tem deputado, vereador, senador? Para representar, no caso dos senadores, os estados, no caso dos parlamentares, o povo, entendeu? Sim. Se o deputado está votando sim a um projeto, não porque ele concorda, porque a sua pauta tem a ver, porque ele já debateu exaustivamente para melhorar o texto, mas porque ele vai receber, sei lá, 1 milhão, 2 milhões em emendas, tá? Então, essas emendas revertem para o povo. Porque as pessoas ouvem isso, acham que a pessoa recebe dinheiro, não é isso. Vai mandar essa emenda para fazer uma ponte na sua cidade, entendeu? Para depois o povo votar nele. Eu entendo que isso subverte a democracia porque ele deixa de exercer o papel dele, que é fazer um juízo de valor consistente sobre o projeto. Estão compreendendo? Claro. Então, eu acho que a gente tinha que acabar com esse sistema de emendas. Eu estou sendo assim, muito acabar com esse sistema de emendas. Nós tínhamos que reduzir o número de parlamentares, né? Porque aí as pessoas precisam se qualificar, precisam expor as suas ideias, entendeu? Porque hoje você chega para visitar uma cidade, é desesperador. Quanto é que a senhora vai mandar de dinheiro pra gente? Aí eu falo, olha, desculpa, eu não tenho dinheiro, entendeu? Eu vim aqui para poder entender o que está acontecendo, para levar para os secretários os problemas da cidade. Ah, não, mas a senhora não vai mandar dinheiro? O que a senhora veio fazer aqui? É assim. Então, é uma política completamente distorcida. Sabe? Ela está completamente distorcida. E tem um projeto de reforma política em trâmite no Congresso, que a autora principal é a deputada Renata Abreu, que a meu ver vai fazer piorar. Porque não acaba com a emenda, não diminui o número de parlamentares, sabe? Reconhece candidatura avulsa, mas o coitado do candidato tem que ter um número de assinaturas tal, que é como se ele fosse abrir um partido. Entendeu? Então, assim, a gente não fala claramente sobre aquilo que tem que ser falado. Eu tô vendo aqui no caso das emendas, o relator do orçamento federal, né? Aí nós estamos falando de Congresso. Ele mandou 146 milhões de reais para uma pequena cidade do interior do Ceará, Tauá, governada pela mãe dele. Então, isso é uma distorção, entendeu? Que loucura. E assim, e aí vamos parar, peraí. Se esse dinheiro ainda
apesar de ter uma distorção, chegar na cidade, for aplicado em infraestrutura, asfalto, escola, ponte, meu Deus do céu, graças ao bom Deus, entendeu? Porque não raras vezes o dinheiro, quando chega na ponta, vai para uma empresa de fachada, vai para uma ONG que tem conexão, que devolve o dinheiro para alguém. Eu não estou falando deste caso em específico. Aí a gente sai do campo da subversão da democracia e entra no campo do crime. Estão compreendendo a diferença de uma coisa para outra? Claro, sem dúvida. Né? É porque, assim, essas coisas têm que ser muito bem explicadas, porque às vezes se mistura tudo, né? E quem está lendo uma matéria, quem está ouvindo uma entrevista, confunde. Então a gente tem que, é como dar uma aulinha mesmo, sabe? Você tem que separar, né? O que é um problema de modelo. Esse modelo de emenda subverte a democracia, porque o cidadão não vota por causa das ideias, vota porque alguém vai mandar dinheiro para a cidade. O parlamentar não vota porque o projeto é bom, vota porque o governador, o presidente, vai dar dinheiro para ele e mandar para a cidade. E aí é um ciclo vicioso. Isso é uma coisa. Não é crime porque não tem previsão clara na lei penal. Agora, na medida em que o dinheiro chega na ponta, e eles fazem contratos superfaturados com parceiros para poder pegar o dinheiro por fora e voltar para o parlamentar ou por um parente, aí a gente já tem peculato, já tem lavagem de dinheiro, já tem o diabo, entendeu? Para a gente fechar aqui, tem um minutinho. A senhora disse que, nas suas redes, aí, que o impeachment está sendo banalizado, né? Esse instituto, algo assim. O professor Reale, que esteve com a senhora no impeachment de Dilma Rousseff, contesta. Diz que já há elementos concretos para o impeachment. Vocês têm se falado? A senhora tem falado com o professor Reale? Porque vocês estão... Não, faz muito tempo que eu não converso com o professor. Tá. Eu desde já na época da faculdade, o professor foi meu orientador. Sim. Né? Eu tenho muito respeito por ele, muita consideração. Inclusive, quando ele se aposentou, eu organizei a homenagem ao professor. Mas, assim, nós temos... eu sou uma pessoa que tem uma visão declaradamente mais à direita. Né? Assim, do seu ponto de vista ideológico, talvez eu me identifique mais com o pai do professor do que com o professor. O professor, na época do impeachment da presidente Dilma, ele foi muito reticente. Se o senhor for buscar os textos de jornal que ele publicou, quando eu já falava de impeachment, ele estava contra. Mesmo quando nós propusemos, eu propus com o doutor Hélio Bicudo, o professor só entrou num outro momento e foi muito reticente durante o processo inteiro, né? O professor declaradamente não gosta do Bolsonaro, certamente não votou no Bolsonaro. Então, assim, ele escreveu um texto no jornal esse fim de semana que eu achei um texto muito bom. Então, assim, eu tento fazer uma análise distanciada, sabe? Do que eu concordo, do que eu discordo. Ele disse nesse texto que nós precisamos buscar uma terceira via, mas que essa terceira via não pode vir com personalismos, que as pessoas que entendem que o país merece algo melhor têm que se dispor ao debate sem querer ser esta figura central, entendeu? E assim, qualquer brasileiro, né, que ame o país reconhece que o Brasil merece mais, gente, entende? O Brasil merece mais, né? E a gente não pode se conformar a um ano, mais de um ano da eleição, que a gente só tem duas opções. Então, assim, eu concordo com o professor que seria o ideal buscar essa terceira via. Acredito que é possível que ela surja, tá? Acho que esses nomes todos que estão aí não são os nomes, falo isso com todo respeito. Agora, querer comparar a situação do Bolsonaro com a situação da Dilma, do PT, para fins de impeachment, data vênia, né? É impossível. Porque o que nós temos no caso do Bolsonaro são hipóteses, são ilações não investigadas, entendeu? No caso do PT, foram 13 anos de desmandos, de desvio de dinheiro para ditadura amiga, entendeu? De fraude fiscal para encobrir, de empréstimos mediante BNDES para empresas escolhidas a dedo. Sabe, quando eu pedi o impeachment, o TCU já tinha feito uma investigação profunda. Eu instruí o meu pedido de impeachment com essa investigação. Sim. Então, assim, que o presidente é uma figura difícil, que poderia ter feito tudo diferente, tudo muito melhor, né? Ter ajudado muito mais a direita a se firmar nesse país. Meu Deus do céu, eu falei isso primeiro que todo mundo.
Daí a dizer que já tem elementos para impeachment, não é verdade. E eu tomei o cuidado de ler as 270 páginas. Eu tô absolutamente sobre a hora, estão me fazendo sinal. Conclua, por gentileza, deputado. São 270 páginas de nada, entendeu? Eles fizeram um resumo dos pedidos que tem lá, não delinearam nenhuma acusação objetiva. São aquelas pautas do PSOL, né? O genocídio da comunidade negra, o genocídio mediante a falta de vacina, a não demarcação das terras indígenas. Desculpa, né? Isso o presidente com essas pautas mais à direita foi o que foi eleito. Então, primeiro vamos encontrar o crime. Né? Não dá para querer tirar o cidadão a qualquer custo. Muito bem. Olha, deputada Janaína Pascoal, São Paulo, PSL, muito obrigado por nos atender. Esperamos conversar com a senhora mais vezes ao longo do ano aí, hein? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Desculpem falar tanto. Não, foi ótimo. Muito obrigado, deputada. Obrigado. Abraço grande. Outro grande. Valeu.